A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Salmo 129, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Pai, livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Guarda, Senhor, nossos filhos, guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda, nos reveste, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor Deus, acampa teus anjos ao nosso derredor. Senhor Jesus, seja conosco, nos favoreça, é o que nós te pedimos. Pai poderoso e santo, tudo é possível a ti, Senhor. Então, Pai, vai abrindo o caminho, trazendo a bênção, a prosperidade vinda do Senhor, dá discernimento, sabedoria para cada um que vai ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Salmo 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Então, nós vemos aqui o salmista, né? Falando, né? Esse é um cântico onde o salmista ele ressalta o quanto Israel foi oprimido, perseguido e angustiado pelo inimigo. Mas, contudo, ele sempre esteve com Deus, né? Sempre Deus esteve com eles, porque eles depositavam a fé em Deus. Verso 3 diz assim, ó: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Então, aqui o salmista está dizendo que eles sofreram ali perseguições, eles foram passados por sofrimentos intensos, né? Mas contudo o inimigo não prevaleceu. Eles estiveram ali muito tempo, né, sendo escravos do inimigo, mas contudo eles não prevaleceram contra ele. Então eles foram muitas das vezes ali perseguidos, caluniados, mas eles jamais foram vencidos pelo inimigo. Que você possa colocar a sua confiança, assim como esse salmista colocou em Deus, assim como Israel colocou em Deus. Então é um cântico quando diz: muitas das vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga, ó Israel. Daí novamente fala, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Alegre-se, assim como esse cântico canta quem se alegra em Deus, confiando. Então esse canto é um canto que fala: olha, o inimigo tentou prevalecer na minha vida, mas não prevaleceu. Ele investiu com força na minha vida, mas contudo, quem prevalece na minha vida é o Senhor, o Deus grandioso, o Rei, né? O soberano, o leão da tribo de Judá, aquele que fez os céus e terra, que deu seu único filho para morrer por nós naquela cruz, Jesus, né? Então, Israel, eles ali, um povo que sofreu, que esteve na mão do inimigo, mas quando o inimigo pensou que tinha prevalecido, Deus, ele entra com a vitória, ele dá a vitória. Assim foi Jesus, né? Ele foi perseguido, caluniado, foi ali humilhado, e quando o inimigo pensou que tinha vencido o nosso rei Jesus, quando ele estava naquela cruz, era apenas o início, era apenas o começo, porque era ali o começo de uma nova aliança, uma aliança perfeita que se concretizou com Jesus naquela cruz. Então no verso 4 diz assim, ó: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, assim é a nossa vida, né? Nós podemos até ser perseguidos, mas jamais seremos vencidos, pois a nossa confiança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus é fiel. O salmista afirmou: o Senhor é justo, né? É o que nós devemos declarar. O Senhor é justo, né? Então nós temos que declarar isso na nossa vida. Deus é fiel, Deus é justo, Ele está no controle da minha e da tua vida. E é Ele que vai intervir nas nossas vidas para nos libertar da opressão, do mal, da calúnia, da perseguição, da escravidão espiritual. Então o salmista, ele estava dizendo: olha, não tem sido fácil, e talvez a tua vida não tenha sido fácil, né? Eles sofreram perseguições, tinham sido levados cativo, sofreram na mão ali do povo do Egito, mas contudo
eles criam em um Deus poderoso e santo. Era apenas um processo. Aleluia. No verso 5 diz assim, ó: sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Então, aqui o salmista começa a declarar, né? Ele começa a profetizar agora, dizendo: olha, sejam confundidos e tornem atrás. É assim que você tem que fazer. Quando ver o mal se levantando, Senhor, envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra o teu povo. Envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra aqueles que te amam, que te servem. Sejam como a erva do telhado, o salmista dizendo, que se seca antes de se arrancarem. Antes que se arranquem, quer dizer, antes que ela pense em prosperar, antes que ela cresça, ela já é seca, né? Ela não vai prosperar, ó, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Então, aqui o salmista tá falando, né, declarando que envergonhados e confundidos é o inimigo que se levanta. Eles são como ervas. Ervas simboliza ervas daninhas, ervas que dão no telhado, simboliza uma fragilidade. Isso é a falta de prosperidade. Não tem crescimento. É porque não tem a bênção de Deus, é porque não está com Deus, é porque não tem confiado no Deus poderoso e santo. Mas nós que servimos ao Senhor, nós somos um povo abençoado, protegido, guardado e próspero no nome de Jesus. Eram afligidos, mas contudo não são ali um povo que vão ser vencidos, né? São perseguidos, mas contudo Deus dá vitória. Era um povo que muitas das vezes estava ali cansado, né? Sofreram opressões, sofreram perseguições, o inimigo tentou contra eles de todas as formas, mas contudo não foram vencidos, porque Deus garantiu vitória. Eles criam nesse Deus, eles acreditavam nesse Deus, que você possa crer nesse Deus poderoso e santo. Você pode estar vendo a opressão, a calúnia, a perseguição, você pode estar angustiado de alma, mas contudo Deus está no controle da tua vida. Verso 8 diz, ó: nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, nós aprendemos que o inimigo, ele não tem como ser abençoado, porque ele não serve um Deus poderoso e santo. Por um tempo ele pode parecer estar no controle, ele pode exercer força contra o povo de Deus, mas a garantia da vitória está com aquele que crê no Deus poderoso e santo em nome de Jesus. Nós aprendemos que nós devemos manter a fé. Mesmo nos dias difíceis, nos tempos de provações, nós temos que manter a nossa fé naquele que criou o céu e a terra, naquele que te chamou para uma grande obra, naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos fala, pois Deus está conosco, Deus garante vitória, Deus ele não retrocede naquilo que ele fala. Então pode estar difícil, mas você está aliançado com Deus, a vitória é sua no nome de Jesus. Pode parecer que não vai dar certo, pode levantar calúnia, pode ter perseguições, mas contudo você já luta com uma vitória conquistada por nós, né? Para nós, que Jesus conquistou para nós aquela vitória na cruz. Ele conquistou todas as coisas para nós. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós lutamos com a vitória. Pode vir provações, pode vir levantes, mas maior é Deus, ele é fiel, ele é justo. Creia nisso. Pode levantar calúnia, perseguições, inveja, mentira do inimigo, mas creia, Deus é justo. E ele conhece o meu e o teu coração. Fique com essa palavra, né? Você não vai desanimar. Você não vai perder nada. Você não vai, né, sofrer nenhuma perca. Pode estar difícil, mas você já luta com a bênção de Deus, com a vitória. Assim como esse salmo, eles estavam relatando que desde a mocidade eles tinham sido ali perseguidos, né, angustiados. Mas todavia o inimigo nunca prevaleceu. Talvez você olhe para o teu passado e você veja assim, Senhor, eu já passei por tantas dificuldades, quantas das vezes eu me senti sozinho, mas você não estava sozinho.
O inimigo queria falar que você estava sozinho, mas você nunca esteve sozinho, porque você passou por todas as suas dificuldades, porque Deus estava te sustentando, porque Deus olhou em você e viu o potencial, porque Deus tem uma grande história para você viver. Deus tem uma história linda para você, né, aí viver no nome de Jesus, porque Deus tem um plano, tem um projeto para tua vida, porque Deus tem uma grande obra para ser realizada através da sua vida. Então creia, por mais que um povo, que é um povo escolhido, eles passam pelas angústias, pelas afrontas, pelas perseguições, mas o mal não prevalece sobre nós, porque quem reina, comanda e domina a nossa vida é o Criador do céu e da terra. É aquele que é digno de honra e de glória, que é o leão da tribo de Judá, é o Jeová Rafá, Jeová Jirê, aquele que deu Jesus por nós naquela cruz. Então toma posse da tua vitória, alegre-se, alegre-se e profetiza na tua vida, profetiza, né? O salmista começou a afirmar, a profetizar que os inimigos iam ser envergonhados. Então, quando você for orar, for se levantar, diz: Senhor, envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra o teu povo, contra mim, que creio em ti. Pai, envergonhados e confundidos seja o inimigo da nossa alma. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades espirituais, aquilo que age no mundo espiritual. Então, você não está sozinho, você está com Deus. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Alegre-se no Senhor, profetiza as bênçãos do alto céu, profetiza que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa aí, né, florescer na tua vida, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus te conduzir para o centro da vontade dele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento.